Bom dia, irmãos. Graça e paz da parte daquele que ressurreto está. Venceu a morte, quebrou as cadeias, detém a chave em suas mãos e por conta disso estamos aqui nesta manhã. Amém? Quero cumprimentar você que está em casa também, nos acompanhando, que Deus o abençoe com graça, no nome de Jesus. Nós estamos trabalhando uma série que se chama Saúde Espiritual. O pastor Silas vem trazendo alguns estudos e eu vou me aventurar aqui dar uma sequência. Vamos lá. Vamos ler no Salmo 16, o versículo 11. Salmo 16, no versículo 11. Não vai haver projeção exatamente do texto ali para que nós consigamos acompanhar ali alguns slides que eu trouxe para a igreja, mas é um versículo único, você pode abrir na sua Bíblia aí. Salmo 16 e o versículo 11 diz o seguinte. Algumas folhas ainda estão sendo viradas, vamos aguardar mais um pouquinho. Diz assim a palavra do Senhor. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Tem uma outra tradução que diz o seguinte, que na presença do Senhor há alegria verdadeira. E na sua destra, essa alegria dura para sempre. E o tema desse estudo nessa manhã, seguindo a série que já vem sendo pregado dentro de saúde espiritual, nós vamos falar que a presença de Deus traz plenitude de alegria. Então, o tema do estudo desta manhã é esse. A presença de Deus traz plenitude de alegria. Pensando em saúde espiritual, como haver saúde espiritual em nossas vidas se não tivermos em nós a presença de Deus? Como vivemos uma vida espiritualmente saudável se não tivermos alegria em nossas vidas? Sobretudo, em um mundo tão triste. Sobretudo, em um mundo em que a tristeza é tão latente. Sobretudo, em um mundo em que a alegria se tornou até um artigo de luxo. Ser alegre significa ter dinheiro. Para o mundo, ser alegre significa ter uma conta bem dotada de recursos, uma conta bancária bem dotada de recursos. Ser alegre para o mundo significa ter status, ter um carro melhor do que aquele outro. Ser alegre significa o privilégio de utilizar um determinado bem por um tempo e acordei hoje meio desanimado, eu vou lá e eu compro um novo. Para o mundo, o conceito de alegria está diretamente ligado com a prosperidade financeira. Na medida em que eu sou próspero financeiramente, então eu sou feliz. E as pessoas buscam incessantemente, a qualquer custo, essa felicidade. A busca pela felicidade, a busca por essa tal felicidade, por essa tal alegria, tem andado na contramão do que a palavra do Senhor nos ensina a respeito do que de fato é a alegria. O povo de Israel, eles também sofreram algumas situações parecidas. Acho que vocês vão ter que me ajudar lá. Não vai funcionar. Vê para mim, Maurício. Não.
Agora foi. Estava desligado, Silvana, obrigado. O povo de Israel também sofreu com esse conceito, com essa deturpação do conceito. Vamos aqui, com um breve contexto, entender o porquê Deus deseja estar presente nas nossas vidas, fazendo-se alegria em nós. Deus deseja ter relacionamento conosco. Quando Deus criou todas as coisas, quando Deus criou tudo que existimos, tudo que enxergamos, tudo que podemos perceber, o seu intuito primeiro era se relacionar conosco. Suficiente na sua trindade. Eram harmônicos entre si. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles não precisavam de nós. Existem pessoas que pensam ou acham que Deus precisa de nós. Como se a nossa adoração, como se a nossa consideração, como se o nosso louvor a Deus o nutrisse de alguma forma. E se nós não o adorarmos, Deus então ficaria desnutrido, perderia sua força. Não, Deus não precisa de nós. Nós fomos criados, sim, para a sua glória, para que pudéssemos o adorar. Mas o intuito primeiro, o objetivo primeiro de Deus, quando criou todas as coisas, foi se relacionar conosco. Veja que no Éden, todos os dias ao cair da tarde, Deus vinha e então caminhava com o seu povo, com a sua criação, pelos jardins, pelas ruas do jardim, pelos caminhos do jardim, pelos trechos do jardim. Imagine você comigo, que coisa de doido, que coisa maluca, Deus caminhando com a sua criação, com o ser humano, pelas ruas de um jardim. Imagine você comigo, que coisa incrível esse Deus, que é tão soberano, que é suficiente, que não precisa de nós, fazendo questão de todos os dias vir na viração do dia e passeando conosco no jardim do relacionamento, trazendo para a vida da sua criação a sua presença. O relacionamento original era motivado e cultivado naquele jardim. Naquele jardim, a hortaliça mais preciosa, o fruto mais saboroso, era o cultivo da presença de Deus, que era latente, que era intensa, que era diário na vida daquelas pessoas. O objetivo de Deus é estar na minha e na sua vida. Porém, com a queda, e todos nós sabemos, e nós não vamos entrar nesse mérito para que não se delongue muito o que nós vamos trazer aqui, Deus inicia uma saga a partir da queda. Essa saga, essa luta, esse plano é iniciado a partir da queda. Com a queda, o relacionamento é quebrado. Com a queda, a presença de Deus é distanciada. Com a queda, a sua presença já não era mais presente, era distante, já não existia mais. E com isso, já não havia então mais alegria verdadeira. Porque na presença de Deus, somente nela, existe a alegria verdadeira. Na presença de Deus, e somente nela, existe a alegria plena, a alegria vitalícia, a alegria que não se acaba. E Deus inicia essa saga. Nós temos ali, com esse relacionamento perdido, Deus, nesse seu plano, Ele faz algumas alianças. Primeiro, aliança com Noé, para tentar trazer o povo de volta. Depois Ele faz aliança com Abraão, para tentar trazer o povo de volta. Depois Ele faz aliança com Moisés, para tentar trazer esse povo de volta.
pertinho do povo, caminhando pelo deserto, o povo vendo milagres, ainda assim se distanciavam de Deus, e Deus gostaria ainda muito de estar no meio deles, fazendo milagres, abrindo o mar, o povo passando em terra seca, mandando alimento, colocando nuvem no sol causticante, e ainda assim o povo se distanciava. E Deus continua essa saga incessante, porque tem prazer de estar no meio do seu povo. O desejo de Deus é estar no meio do seu povo. O desejo de Deus é habitar no meio do seu povo. Em Êxodo 25, Deus, então, ainda nessa saga, ordena a Moisés que construa uma arca, a Arca da Aliança. E essa arca tinha um conteúdo que era a Shekinah de Deus, que era a presença de Deus. O conteúdo dessa arca era a sua presença. Então Deus se muda de endereço pela primeira vez. Deus tinha um endereço e Ele se muda para uma arca, para que estivesse no meio do seu povo. Deus disse a Moisés: vai lá, constrói uma arca, coloca num determinado local onde o povo está, porque eu quero estar no meio do povo. Olha só o que Deus faz. Se você achava incrível Ele criar um jardim para caminhar com a sua criação pelas ruas, pelos trechos do jardim, imagine agora você comigo, Deus criando uma arca e se condicionando a estar dentro de um recipiente para que estivesse no meio da minha e da sua vida. Isso é inacreditável. Aos nossos olhos, com a nossa lógica, isso é inacreditável. É como se um rei, imagine aí você qual é o seu rei mais poderoso, seja da história da humanidade ou até os atuais. Imagine esse rei deixando seu palácio para morar numa periferia. Sabe por quê? Simplesmente porque desejava estar no meio do seu povo. É praticamente impossível de acontecer. Só Deus faz isso. Só Deus nos ama tanto. Só Deus nos ama de tal maneira que se predispõe a humilhações como essa, a esvaziamentos como esse. Veja que o esvaziamento de Cristo ele tem uma certa ligação com os esvaziamentos de Deus no decorrer da história, nesta história saga que nós estamos aqui colocando. De um Deus que sai do seu palácio também e vai habitar então numa arca, num recipiente, como se aquele recipiente o coubesse, e nunca caberia, obviamente. Então Moisés cria essa arca. E Deus se muda. Então Deus estabelece seu primeiro endereço. O endereço de estar junto do seu povo. Porque onde a presença de Deus está, há alegria plena. Aonde a presença de Deus está, existe saúde espiritual. Bom, através de sua presença, Deus deseja proporcionar saúde espiritual e alegria plena em nossas vidas. Para entendermos melhor isso, eu quero convidá-lo, nessa manhã, a refletirmos 3 atitudes de personagens bíblicos. E a primeira é: a atitude de um personagem chamado Abinadab. E o primeiro ponto, e a primeira atitude, que é a de Abinadab, é: o descaso com a presença de Deus afasta a alegria. O primeiro ponto, então, é: o descaso com a presença de Deus afasta a alegria. E para isso nós vamos ler um texto em 1 Samuel, no capítulo 7, versículos 1 e 2, que está projetado ali, você não precisa nem procurar na sua Bíblia, nós vamos ler juntos. Diz assim o texto bíblico: os homens de Kiriat Jearim, ou Querite Jearim, vieram para levar a arca do Senhor. Eles a levaram para a casa de Abinadab, personagem, objeto de estudo nesse ponto. Levaram para a casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eleazar para guardar a arca do Senhor. Versículo 2.
A arca permaneceu em Querite Jearim muito tempo. Foram 20 anos. E todo o povo de Israel buscava ao Senhor com súplicas. E no hebraico esse termo súplica significa lamento. Literalmente a palavra aqui é lamento. Para que entendamos um pouco melhor, Israel foi assolada em guerras, e em uma dessas guerras eles levaram a arca do Senhor que estava no meio do povo. Deus tinha construído, Moisés tinha construído uma arca, e essa arca estava no meio do povo, e essa arca representava então a presença de Deus que estava no meio do seu povo, e Deus estava se relacionando com o povo por meio da sua presença naquela arca. Quando o povo é assolado em guerra, os inimigos levam então esta arca, e esta arca então levada em cativeiro pelos inimigos do povo de Deus, também possibilitou que a presença de Deus não estivesse mais ali. Então, neste momento, o povo de Israel, além de derrotado em guerra, estava sem a presença de Deus. Neste momento, o povo que havia perdido tudo, também tinha perdido a alegria. Porque na presença de Deus apenas existe alegria. Então, quando Davi assume o reinado, uma das primeiras coisas que ele fez, uma das suas primeiras atitudes foi essa: vamos buscar a arca. Vamos buscar a presença de Deus. Vamos trazer por meio do nosso povo a presença do Senhor, porque só a presença do Senhor poderá trazer para nós a alegria verdadeira. Só a presença de Deus poderá trazer restauração para o nosso povo. Só a alegria, só a presença de Deus poderá trazer para nós o consolo. As famílias que perderam seus entes queridos, as famílias que perderam as suas casas, as famílias que perderam tudo que tinham, somente poderiam ser restauradas pela alegria promovida na presença de Deus. Então Davi toma a seguinte atitude: vamos buscar a presença de Deus. Vamos trazer para o nosso meio a presença de Deus, e ele então toma essa atitude. Então os homens foram buscar a arca, e eles a deixaram na casa de um personagem bíblico por nome Abinadab. E o texto bíblico diz que a arca ficou em sua casa por 20 anos. Alguma coisa deu de errado lá, e a arca acabou ficando lá por 20 anos. O mais intrigante dessa história é que o texto bíblico diz que a arca permaneceu na casa dele por 20 anos. E mesmo assim, o povo ainda o clamava com lamento, com choro, com tristeza. Como se o conteúdo da caixa, da arca, do caixote, do recipiente, daquele objeto, era a presença de Deus. Como se aonde a presença de Deus está, até a alegria salta de alegria. Foi isso, essa a expressão de Jó. Diante da sua presença, até a alegria, até a tristeza. Olha a expressão de Jó. Diante da presença dele, até a tristeza salta de alegria. Até a tristeza não se contém e pula de prazer. Como essa arca ficou na casa desse distinto cidadão chamado Abinadab, e o povo ainda assim o clamava com lamento, com choro, com súplicas. Como esse povo ainda era triste. 20 anos com a arca em sua casa e nada mudou. Esse contexto tem sérias implicações para nós. Esse contexto tem sérios ensinamentos a nos dar, a nos ensinar. Como nós, primeiramente como pessoas, temos acondicionado a arca do Senhor.
Como nós, como famílias, como pais, como mães, como filhos, como irmãos, como nós, como núcleos, temos acondicionado a arca do Senhor nas nossas casas. Veja que nós falamos ainda há pouco que quando Moisés cria a arca, ele constrói, melhor dizendo, a arca, ele acondiciona nesse recipiente um conteúdo que é a presença de Deus. Então ocorre uma mudança de endereço. Deus passa a habitar num endereço chamado arca. E esse endereço era itinerante. Onde aquela arca estava, ali estava a presença de Deus. Onde Deus residia, aonde aquela arca estava. Se estivesse numa cidade, Deus residia naquela cidade. Se estivesse naquela outra cidade, Deus residia naquela cidade, porque Ele estava acondicionado, a sua presença era contida dentro daquele recipiente. Veja que quando, no transcorrer desta história, o texto nos diz que Jesus nasce, ele vence a morte, e com o fato da sua morte, o véu do templo que separava as pessoas da presença de Deus se rompe de alto a baixo. Então aqui, se Deus agora estava no templo morando, estava além daquela cortina, significa que nós temos o segundo endereço. A segunda mudança de Deus. Deus, então, agora deixa de morar na arca e vai morar no templo, com o transcorrer da história. Então, nós temos a primeira mudança de endereço de Deus, que vai habitar na arca. O conteúdo da arca era a presença de Deus. E aí, depois, com o transcorrer da história, Deus, então, agora está no templo. E as pessoas já não iam mais até a arca para se relacionar com as pessoas, para ter esse relacionamento com Deus. As pessoas iam até o templo e ofereciam sacrifícios. E havia uma cortina, uma separação entre o ser humano e a presença de Deus por conta do pecado. Deus não compartilha do pecado. Há uma separação entre o ser humano e o pecado. Então, havia uma separação, o sacerdote entrava amarrado, porque se ele não estivesse bem com Deus, ele era fulminado lá dentro, e as pessoas o puxavam morto, por isso que ele entrava amarrado naquele lugar. Ele entrava na presença de Deus amarrado. Segundo endereço de Deus. Primeiro, a arca. Deus no meio do povo. Segundo, o templo, o povo indo até Deus. E aí, quando o véu se rompe de alto a baixo, a palavra de Deus diz que, então, o conteúdo do nosso coração passa a ser o Espírito Santo. Então, veja que Deus se muda pela terceira vez. Primeiro, Deus mora na arca, se muda para a arca, depois se muda para o templo, e agora Ele se muda aqui, no meu coração, no seu coração. Terceira mudança de Deus. Veja que Deus está sempre tentando estar perto de nós. Chegando ao ápice da história saga, que é habitar em nós, já não temos mais como fugir dele. O texto bíblico diz que nada agora nos separará do seu amor. O que poderá me separar do seu amor? Nada. Porque agora ele habita em mim. E veja que todo esse contexto expressa relação com esse cidadão chamado Abinadab, que ficou com a sua arca, com a arca do Senhor, com a arca da aliança, com a arca construída por Moisés, e o seu conteúdo era a presença de Deus por 20 anos em sua casa. Veja a relação, que hoje a arca é isso aqui. Hoje a arca é o Fernando. Hoje a arca somos nós. Hoje a arca somos nós, membros da Filadélfia. Hoje a arca somos nós, membros da igreja de Cristo, da igreja universal do Senhor espalhada pela face da terra. E nós, semelhantemente a Abinadab, corremos o sério risco de também negligenciarmos a presença de Deus na nossa casa. Esse cidadão ficou com a arca em sua casa 20 anos.
E o texto bíblico diz que nada mudou. O povo ainda continuava triste. O povo ainda clamava com súplicas. O povo ainda chorava lamentos. Mas a presença de Deus estava ali. A arca estava ali. E nada mudava. Porque negligenciavam a presença de Deus. Porque negligenciavam a presença do Espírito Santo de Deus. E hoje nós temos que olhar para as nossas vidas, para as nossas casas, para as nossas famílias, para a nossa igreja, para o nosso país, para o cristianismo espalhado pelo mundo. E fazemos a seguinte pergunta, e ela é um tanto quanto difícil: será que temos negligenciado? Será que temos agido com descaso com a presença de Deus? Porque o ponto o primeiro ponto desse estudo está dizendo para nós, baseado nos exemplos desse cidadão chamado Abinadab, dizendo o seguinte: o descaso com a presença de Deus afasta a alegria. Em detrimento ao apego à presença de Deus, que gera alegria, porque na presença de Deus existe alegria plena, alegria integral, verdadeira. É isso que o texto bíblico diz em Salmo 16, versículo 11, nós lemos no início. Em contrapartida, o descaso dessa presença afasta a alegria. Veja que eu tomei o cuidado de colocar na frase a expressão afasta e não retira, porque Deus não retira de nós a alegria. Por que Ele não retira de nós? Porque Ele habita em nós. Ele não se retira de nós. Mas Deus é tão impressionante. Ele é tão gentil. Ele é tão educado. Que Ele não nos invade. Veja que o texto bíblico diz o seguinte, que Ele bate. Vou bater bem devagarinho aqui para não estragar o microfone. Ele bate na porta do meu coração, do seu coração. Aquele que abre a porta, ele entra e com ele ceia. Ele senta à mesa. Olha a expressão bíblica, que ele ceia conosco, ele se assenta à mesa conosco. Talvez existam momentos mais sagrados e importantes na nossa casa do que o sentar à mesa. Existem tantos outros, mas um dos momentos mais incríveis, em que normalmente nós vemos a provisão do Senhor, normalmente nós nos reunimos com a família e conversamos, é a mesa. Me lembro quando há bastante tempo atrás, há 20 anos atrás, quando comecei a namorar a Paty, na minha casa nós não tínhamos o hábito de sentar à mesa para comer. Cada um sentava no seu canto, vendo TV, enfim. E aí, quando começamos o namoro, eu comecei a perceber isso, e eu falava, nossa, que incrível. Eles só comiam sentados à mesa. E o pai falava assim, está tudo pronto? Está tudo pronto. Aí o pai vinha, sentava, orava e comíamos. Eu achava aquilo surreal. Porque é incrível isso. E o texto bíblico diz que Ele bate na porta do nosso coração a todo tempo. A todo tempo. E se nós abrirmos a porta, veja que o abrir a porta depende de uma atitude. É pegar na maçaneta e abrir a porta não abre sozinha. A não ser que tenha defeito. Mas se a porta tiver certinha, tiver tudo bem, se não tiver a mão, se não metermos a mão na maçaneta, a porta não abre. E Ele bate. Toque, toque, toque. O tempo todo. Olha a gentileza. E olha que a gente tem a possibilidade, às vezes, de tocar a campainha. Hoje é mais moderno, né? Tem campainha e tal, mas né? Se alguém vir bater na porta da gente, a gente vai lá, olha no olho mágico e fala, ixi, é Jesus. Fica quietinho aí, não fala nada não. Daqui a pouco ele vai embora. Ele vai achar que não tem ninguém em casa. Aí fica todo mundo quietinho. Todo mundo quietinho. Aí, de repente,
Ele deixa de bater um pouquinho. Mas ele te ama tanto. Mas ele ama o Fernando tanto. Que daqui a pouco ele vem. E bate de novo. Toque, toque, toque. Porque ele habita aqui. Obviamente que Deus não é um sem-teto, não é? Mas é como se nós, quando não o deixamos entrar, é como se nós os deixássemos dormir para fora. Imagine só comigo, a gente deixando Deus morar, dormir no relento. Será que Deus tem dormido no relento? Permita usar dessas figuras. Obviamente, Deus não é um sem-teto. Não se escandalize com essas expressões, mas reflita comigo diante dessas figuras, dessas representações que eu estou colocando para você. Imagine só Deus dormindo na rua. Por causa de mim e de você. Porque a gente não mete a mão na fechadura. Porque a maçaneta está ali para ser girada todo o tempo. E se nós abrirmos a porta, Ele entrará e Ele ceará conosco. E Ele sentará na nossa mesa. Imagine só Deus sentando na minha mesa, sentando na sua mesa. Imagine a alegria plena desse Deus, assentado na minha frente. Ao meu lado a minha esposa, do ladinho dele lá, porque Ele ama as crianças, o meu filho. E aí eu começo a lembrar da minha vida, e eu vejo o que Deus fez na minha vida, e eu começo a entender que de fato isso é verdade. Como Deus tem mudado a minha vida. Se eu olhar para mim, é surreal imaginar que hoje eu estou aqui querendo dizer algo para você. Querendo trazer algo para você, olhando para o meu passado. Como esse Deus é, quando Ele entra numa casa. Quando a sua presença é latente naquele lugar, até a tristeza salta de alegria. E nós precisamos fazer essa pergunta. Precisamos fazer. Qual é o nível de apego ou de descaso para com a presença de Deus nas nossas vidas, na nossa casa? Será que na nossa casa nós estamos cometendo o mesmo erro de Abinadab, que deteve por 20 anos a possibilidade de alegria plena dentro da sua casa, e por agir com descaso a ela, o povo chorava lamentos? Como está a nossa casa? Será que a nossa casa tem chorado lamentos? Será que nós pais, mães, filhos, será que nós famílias, núcleos, temos possibilitado alegria ou tristeza nas nossas casas? E quer saber de uma boa notícia? Se você estiver chegando a algum tipo de conclusão de que na sua casa de repente exista, eu acredito que não. Mas se caso você estiver chegando a algum tipo de conclusão que na sua casa exista um descaso com a presença de Deus, eu vou te dar uma boa notícia. Ele bate na porta do seu coração, do meu coração, a todo tempo. E basta uma única e simples atitude, meter a mão nessa maçaneta e abrir a porta. Ele vai entrar e Ele vai sentar à mesa conosco. Porque Ele nos ama. Não é porque precisa estar conosco, é como eu disse no início, nós não nutrimos o Senhor com a nossa adoração, Ele não precisa de nós. Mas Ele nos ama. Ele nos ama tanto, que deseja trazer para nós a alegria verdadeira, a alegria plena, não a alegria passageira. Gente, essa vida passa assim, ó. Eu já fiz 37 anos, eu não sei, de repente você está dizendo, eu já fiz 50, aí o outro ergue a mão, eu já fiz 60. E nós vamos combinar uma coisa aqui, nós vamos concordar com o negócio, passa assim, ó. Essa semana eu olhei uma fotinha do meu filho, eu falei, meu Deus, ele está crescendo, parece que foi ontem que nasceu. Já fez 4 anos. De repente você está dizendo assim, ixi, cara, o meu já fez 12. Aí o outro vai dizer, e o meu que já fez 30? Aí o outro vai dizer assim, e eu que já tenho até neto? A vida passa assim, ó. Passa muito rápido. Então toda alegria fundada nos conceitos do mundo passa muito rápido.
texto bíblico diz o seguinte, que nós temos que juntar tesouros em outro lugar, não é nesse aqui. Porque os tesouros daqui, por mais blindados que sejam, uma hora eles se esvairão. Uma hora eles serão corroídos. Uma hora, nós mesmos seremos corroídos e ficará para outros. Mas quando nós juntamos tesouros lá, num lugar onde não haverá mais dor, num lugar onde não haverá mais pranto, num lugar onde não haverá mais morte, esse sim é o lugar de alegria verdadeira. E a alegria que Deus nos oferece é essa alegria. Quando fala de plenitude de alegria, está falando de integralidade. Então transcende este mundo, a alegria plena, ela transcende, ela sai desse plano que nós existimos e transcende para um maior, para um eterno. Num lugar onde de fato só haverá alegria. Num lugar onde não haverá mais choro. A alegria não existe, a tristeza não existe naquele lugar. Então veja que as coisas de Deus elas estão conectadas. Quando fala de alegria plena, está falando daquele lugar. Começando aqui. A expressão teológica dos estudiosos diz o seguinte, que é já, mas ainda não, porque começa aqui, é já. Os teólogos dizem isso, é já, é agora, porque quando Deus entra, Ele ceia conosco, Ele senta à mesa, é já. Ele já começa a se transformar as realidades. É já, mas ainda não, porque começou e vai se concretizar lá. Que possamos permitir que a presença de Deus seja latente na nossa vida. Para sabermos isso, nós temos que olhar para nós e perceber quais foram as transformações nas nossas vidas. Faz um retrospecto. Olha para a sua vida lá desde aquele dia. Sabe aquele dia marcado, aquele dia selado? Aquele dia que os umbrais das suas portas foram marcados com o sangue do Cordeiro? Sabe aquele dia? O dia do encontro? É inesquecível esse dia. Às vezes a gente esquece até a data cronológica. Foi dia tal, do ano tal, do mês tal, do ano tal. Mas aquele dia, aquele momento é inesquecível. Então, faz um retrospecto nesse momento. Lembra desse dia e de lá para cá, quais foram as transformações? É simples de sabermos. Se na nossa vida ainda existe o desespero, existe a falta de alegria, a tristeza, pode significar que estejamos agindo com descaso com a presença de Deus. E isso, de fato, afasta a alegria. E talvez sejam os motivos pelos quais nós sofremos coisas que não precisamos sofrer. Talvez seja um motivo pelo qual a esperança seja algo complicado para nós. Porque aonde está a presença de Deus, existe alegria plena. Existe saúde espiritual. O segundo ponto que nós vamos refletir nessa manhã, embasado na vida de Davi, eu estou lendo aqui porque lá está menor, e eu estou precisando melhorar meu óculos, eu acho. O desejo pela presença de Deus gera alegria. Se o primeiro ponto dizia que o descaso afastava a alegria, obviamente que o desejo por ela gera, ou aproxima, ou traz de volta a alegria. E nós vamos refletir um pouquinho sobre a vida desse cidadão muito conhecido no nosso meio, chamado Davi, o rei Davi, o menino franzino, que foi chamado por Deus, que já havia derrotado leões e derrotou gigantes sem armaduras, sem armamento adequado, por intermédio do Espírito Santo, um menino marcado pelo Espírito Santo, uma pessoa marcada pelo Espírito Santo, já vivia milagres, já vivia milagres em sua vida desde quando já era pequenino, quando cuidava das ovelhas do seu pai, ele já via milagres, porque a presença de Deus era constante na sua vida.
Por conta disso que Deus usou o profeta e usou a Samuel e o escolheu e o ungiu, porque era diferente, porque trazia em si algo diferente, trazia consigo a presença de Deus, trazia consigo o Espírito Santo de Deus. Vamos ler o texto, também está projetado aqui, está em 1 Crônicas 13, 5 e 8. Então, para ser bem didático, vamos só relembrar, nós estamos falando sobre saúde espiritual, e o tema desta manhã é: na presença de Deus existe alegria plena, plenitude de alegria. Nós falamos de um primeiro ponto, refletindo sobre a vida de Abinadab, que o descaso com a presença de Deus afasta a alegria. E, em contrapartida, baseado na vida de Davi, o desejo pela presença de Deus gera alegria, e é isso que nós vamos falar agora. Então, nós vamos ler esse texto, 1 Crônicas 13, versículos 5, 7 e 8. Nós vamos ler, está projetado ali. Melhor dizendo, nós vamos ler apenas os 5 e o 8, tá? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz o seguinte: Então Davi reuniu todo o povo de Israel, desde a fronteira do Egito, no sul, até a subida de Amate, no norte, a fim de levarem, melhor dizendo, a arca da aliança de Queriate Jearim para Jerusalém. Versículo 8. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as suas forças em louvor a Deus. Eles cantavam, tocavam instrumentos musicais, harpas, liras, tambores, pratos e trombetas. Eles dançavam de alegria, cantavam de alegria, tocavam de alegria, festejavam de alegria, porque tomaram uma decisão. Vamos lá buscar a presença de Deus. O simples fato de decidir estar perto de Deus gera alegria. Quer ver pegar um dia daqueles bem arretado, e aí naquele dia você fala assim: hoje, quer saber? Hoje eu vou falar com Deus. Hoje eu vou na Quarta da Vitória. Hoje eu vou no aconchego. Hoje eu vou no Inspire-se. Hoje eu vou à igreja. Hoje, quer saber, eu vou acordar e vou na escola bíblica. Essa atitude de dizer assim, hoje eu vou, já traz um up, já traz uma alegria, já traz um senso de luta. É atitude. E foi exatamente o que Davi fez. Fizeram uma tentativa, foi frustrada, inclusive um cidadão lá na primeira tentativa em Abinadab foi colocar a mão na arca e não podia tocar na arca, e aí acabou morrendo, sendo fulminado, porque não era qualquer pessoa que podia tocar naquela arca. E aí eles deixaram, deixa esse negócio aí na casa de Abinadab aí, vamos embora, porque esse negócio está matando o povo. Deixaram lá e foram embora. Se passaram 20 anos na casa de Abinadab, a arca, a presença de Deus, e o povo de Israel lá. Vixe, e agora? Como é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer? Com medo, aflitos, tristes, desamparados. Mais ou menos como a gente se sente em alguns dias, sabe? Aquele dia que a gente acorda e fala assim, para onde eu vou correr? Para que lado eu vou? Com quem eu vou falar? Quem é que vai me ajudar? Como que eu vou resolver? Sabe aquele dia? Era o que o povo sentia. Fizeram uma tentativa e ela se frustrou. Uma pessoa morreu. Isso é pesado, isso é forte. Então larga aí na casa de Abinadab e vamos embora. Se passaram 20 anos remoendo aquela tristeza, remoendo aquele problema, aquela atitude mal colocada de que uma pessoa morreu. 20 anos se passaram. Aí Davi olha e fala assim, quer saber? Não, hoje eu vou buscar. Não, hoje eu vou lá. Mais ou menos igual que a gente faz um dia, de vez em quando. Quer saber? Hoje eu vou lá. Quer saber? Hoje eu vou orar. Quer saber? Hoje eu vou ler a Bíblia. Quer saber? Hoje eu vou começar um jejum aqui. Eu vou guerrear. É atitude, meus irmãos. O desejo pela presença de Deus, essa atitude que vem do desejo, ela gera alegria. O desejo pela presença de Deus gera alegria. Gera alegria. Gerar
Veja que a palavra gerar, ela vem do nada. Tudo que é gerado nasce a partir de algo que não... E aí aquilo que não existia passa a existir e existir com vida. O que é gerado tem vida. Aquilo que é gerado só pode ser gerado a partir de vida. Quando nós somos gerados, a primeira coisa que Deus faz, eu não sou nenhum cientista para falar aqui de como é gerado, o que acontece, as explosões e as células e os núcleos, não é disso que eu estou falando, acho que eu nem me lembro da escola quando eu estudei isso, mas a primeira coisa que Deus faz quando somos gerados é nos dar vida. Então veja que o que nós estamos estudando aqui nessa manhã é dizendo o seguinte, que o desejo pela presença de Deus não gera só alegria, ele gera o quê? Vida também. Porque só pode ser gerado alegria a partir da vida. A partir do Deus que dá a vida. Davi sabia que a presença de Deus faltava em Israel. E quem sabe, o povo de Israel, nesses 20 anos, desde a primeira tentativa, se remoía, sabendo que havia ali naquele lugar tristeza. Sabendo que havia ali, que faltava ali, melhor dizendo, sabendo que faltava ali algo diferente, que era a presença de Deus. Davi sabia que a arca traria de volta a presença de Deus. Davi sabia que a arca de Deus traria de volta a alegria, traria de volta a plenitude, traria de volta a ação de Deus. Davi sabia. Então, toma atitude. Mete a mão na maçaneta, abre a porta, o coração escancarado, Deus entra. A atitude de Davi também nos traz grandes implicações, grandes reflexões. Como estamos reagindo na nossa vida diante das situações? Temos tido desejo pela presença de Deus? Temos tido desejo de estar diante dEle? Temos tido vontade de estar diante dEle? Temos tido atitudes para estar diante dEle? Temos tomado iniciativas para estar diante dEle? Diante das adversidades? Diante das dificuldades? Temos tido a ação, a atitude de estar no meio dEle? De estar junto dEle? De estar diante dEle? De estar na presença dEle? Temos levantado acampamento, preparado os carros, os soldados da nossa prole, do nosso núcleo, para buscar a presença de Deus? Nós pais, nós mães, nós filhos, todos nós aqui, às vezes, um precisa puxar o carro. Às vezes o rei precisa dizer, não, nós vamos lá. E às vezes a gente espera do general. O general de Davi, preparado em guerra, poderia estar dizendo para ele, ó rei, deixa eu ir lá. Eu sou preparado, ele conhecia as estratégias. Ó, vamos lá, nós vamos vencer, nós vamos fazer esse caminho, e nós vamos conseguir. É a função dele. Mas ele não fazia. E às vezes a gente espera pelos generais. Existem casas que são os filhos, em que dão exemplos para os pais. Quem nunca viu isso? Existem famílias que a esposa tem que puxar porque o marido está meio capengando. Existem casas que o marido está puxando e os outros não querem ir.
Às vezes nós esperamos pelos generais, por aquele quem deveria fazer, por aquele quem é especialista nessa atitude, nessa ação. Mas nesse caso, o rei Davi disse, não, nós vamos, basta. Nós vamos buscar a presença de Deus. E isso trouxe alegria. E o texto bíblico diz o seguinte, olha que coisa maravilhosa. Então Davi e todo o povo começaram a dançar com todas as forças em louvor a Deus. Olha como a atitude de ir buscar alegria, o desejo que Davi teve de ir buscar a presença de Deus, proporcionou para o povo algo ímpar, quem sabe que não viviam há muito tempo. Porque eles dançaram com todas as suas forças. Simplesmente pelo único motivo de que iriam buscar a presença de Deus. Deus deseja estar presente em nós, trazendo plenitude de alegria e com isso saúde espiritual. E nós vamos agora para o terceiro ponto. Embasado na vida de um outro personagem bíblico, por nome Obed-Edom. E o terceiro ponto é a valorização da presença de Deus. Perpetua a alegria. Se o descaso afasta a alegria, se o desejo gera a alegria, a valorização, ou seja, a continuidade dessa atitude perpetua a alegria. Porque é diário. Você concorda comigo que na nossa vida, nós conhecemos a Deus, Ele transformou a nossa vida, nós nascemos de novo, escreveu nosso nome num livro chamado Livro da Vida, e a palavra diz que Ele nunca apagará o nosso nome de lá. Você concorda comigo que nessa trajetória, às vezes a gente tem uma ladeira, aí de repente a gente tem uma subida, às vezes a gente tem uma constância, porque não foi aquele único dia, apenas. Não, é todo dia. O processo de santificação, ou seja, a vida com Deus, ela é diária. Ela é constante. De repente eu me frustro, eu me desanimo, eu me afasto. Aí de repente Deus me traz de volta. Aí de repente eu estou triste, de repente eu estou alegre. Porque é um caminho, e esse caminho às vezes é tortuoso, às vezes ele é íngreme, às vezes ele é declive, e assim nós vamos vivendo. Então a valorização da presença de Deus perpetua a alegria. A constância da busca da presença de Deus, ela perpetua, ela condiciona a alegria para uma perpetuidade, para uma longevidade. Ela implica, ela aponta para a eternidade. A alegria, quando há valorização da presença de Deus, quando nós cuidamos desse artifício, quando nós vamos lá e limpamos a arca, quando nós vamos lá e tiramos a poeira, lustramos, deixamos brilhando, aí essa alegria ela se perpetua, ela aponta para o eterno. Ela aponta para aquele lugar, porque é uma constância, é um tempo de santificação, é um processo que Deus vai nos moldando, Deus vai cuidando de nós, e aí erramos aqui, acertamos ali, aí de repente aquele que eu errei eu não erro mais, mas eu erro o outro, e Deus vai corrigindo a gente. E essa valorização, esse cuidado com a presença de Deus. E o cuidado tem inúmeras implicações. Vamos ler 1 Crônica. No capítulo 13, os versículos 12, 13 e 14. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e se perguntou: como vou conseguir levar a arca de Deus? Por isso, desistiu de trazer a arca para a cidade de Davi, e em vez disso, levou-a para a cidade de Obed-Edom. A arca de Deus ficou na casa dele por 3 meses. Grave bem esse tempo, esse quantitativo de tempo, 3 meses. E o Senhor abençoou a família e tudo o que possuía. Guarde bem esse quantitativo de 3 meses. É intrigante o fato de a arca ter ficado 20 anos na casa de Abinadab.
20 anos. E nada ter mudado na sua vida, na sua casa, no meio do seu povo. Enquanto a arca ficou na casa de Obed-edom 3 meses, e o texto bíblico diz que Deus abençoou toda a sua família, toda a sua casa, tudo o que possuía. Veja a discrepância de quantitativos. Um determinado cidadão deteve em sua casa, no seu núcleo familiar, a arca do Senhor por 20 anos. E nada aconteceu. E um outro, em 3 meses, que foi o tempo que a arca ficou em sua casa, porque Davi queria incessantemente trazê-la de volta para Israel, para o meio do seu povo. 3 meses, tudo foi transformado. Tudo mudou. Toda a sua casa foi abençoada. Veja como a valorização da presença de Deus, ela traz algo diferente. Deus age, Deus abençoa, Deus muda, Deus transforma, Deus realiza. Valorizar a presença de Deus, meus irmãos, tem sérias implicações para nós também. O cuidado, valorizar tem a ver com cuidado, valorizar tem a ver com zelo, valorizar tem a ver com persistência. Quando eu dou valor em algo, eu quero que aquele algo dure mais. Quando eu não dou valor a um determinado objeto, eu não me importo se vai cair, se vai quebrar, se vai acabar rápido. Tem gente que tem um veículo e cuida tanto, e aí ele usa 10 anos aquele veículo, 20 anos, 30 anos, e está tão novinho, brilhando. Tem gente que usa 6 meses e parece que foi pisoteado por uma, sei lá, não sei como que chama, aqueles guindastes que prensa aço. Porque tem a ver com valorização. Aquilo que tem valor para nós, nós cuidamos, nós zelamos. Aquilo que tem valor para nós, nós cuidamos e fazemos com que aquilo seja algo notável em nossas vidas. Aquilo que tem valor para nós, ele brilha. Sabe, assim, às vezes a gente se pega lustrando a aliança, né? Às vezes ela vai ficando meio ofuscada, a minha é meia fosca, a da Paty é bem brilhosa, ela é bem mais zelosa que eu. Mas às vezes a gente se pega limpando, porque a gente quer que isso aqui brilhe, porque tem valor para nós. Sabe por que você limpa a tua aliança? Porque você não vive sem ela, porque você não vive sem ele. Porque tem valor para nós. Porque eu quero que isso dure para sempre, porque a gente faz planos e sonhos, eu quero comemorar 20 anos, 25 anos, eu quero comemorar 50 anos, eu quero viver ao seu lado para sempre, tem valor para nós, então a gente cuida, a gente lustra, isso brilha. Então valorização tem a ver com isso, tem a ver com esse cuidado. Como está a presença de Deus na nossa vida? Eu imagino, o texto bíblico não nos diz isso, mas eu imagino comigo, que diferentemente de Obed-edom, Abinadab lustrava, limpava, cuidava daquela arca. Valorizava aquela arca. Chegava em casa, quem sabe ia lá, olhava, via se estava tudo bem. Explicava para os filhos, olha, isso aqui é a presença de Deus. Por conta disso aqui, todas as transformações têm ocorrido na nossa casa. Igual a gente faz. Igual a gente chega para os filhos e fala, olha, isso o papai do céu não gosta. Ou se é mais velho, fala, viu, você está desagradando ao Senhor. Olha, vamos ler aqui o texto bíblico, vamos orar junto. Vamos buscar entendimento do quanto Deus deseja que estejamos na sua presença. Vamos entender isso. Isso é valorizar a presença de Deus. E o texto bíblico diz, e esse exemplo desse homem chamado Obed-edom nos ensina que aonde a presença de Deus está, existe o quê? Paz. E não é qualquer paz. Não é a paz proporcionada pela ONU. Não é a paz proporcionada pelo presidente mais poderoso do mundo que acorda um dia e fala, não, hoje eu estou pacífico. Porque amanhã ele acorda e fala, não, hoje eu não estou pacífico. Não, proporciona paz, e é a paz que excede todo entendimento.
É a paz que a gente não consegue entender de onde vem. É aquela paz que quando a tempestade está nos sufocando, quando o barco balança de um lado para o outro e que a gente fala, agora o negócio vai ficar feio. Aí a gente sente paz, porque essa paz ela excede o entendimento, porque ela vem da presença de Deus na nossa vida. Aonde a presença de Deus está, existe saúde espiritual, física, mental. Não existe tristeza. Veja quantas pessoas sofrem emocionalmente hoje com tristeza, depressões, ansiedades, por ausência da presença de Deus, quem sabe. Lógico que nós sabemos que existem inúmeras patologias conectadas a esse efeito na vida das pessoas, mas a gente bem sabe que a presença de Deus transforma toda e qualquer situação, como transformou na vida de Obed-Edom. Aonde a presença de Deus está, existe prosperidade, tanto financeira, como prosperidade integral, como o shalom de Deus na nossa vida, como a integralidade de Deus, o desejo de Deus em que nós sejamos abençoados integralmente, chama-se shalom de Deus. O shalom de Deus é esse efeito, esse cuidado que abrange todo o nosso ser. Aonde a presença de Deus está, existe esperança. Aonde a presença de Deus está, existe alegria. E aí eu encerro, concluindo essa nossa reflexão dessa manhã, dizendo que nós somos o endereço de Deus. Deus habita em nós. Quer uma notícia? Nós somos a arca de Deus. Quer uma notícia? Se entendermos essa verdade, a tristeza vai pedir afastamento da sua vida, por tempo indeterminado. Por não ter condições de trabalho. Sabe lá aquele pessoal que trabalha com você, que às vezes se machuca e tal, e é afastado perpetuamente, porque não tem mais condição de trabalho? Se entendermos essa verdade, a alegria vai pedir afastamento das nossas vidas, perpetuamente. Porque na nossa casa, nessa casa aqui, nessa casa aí, habita a presença de Deus. Habita a alegria de Deus. E essa alegria é perpétua, é para sempre. Sua presença, se ela é constante em nossas vidas, então por que viver desanimados? Nós temos que sair dessa manhã aqui com algumas perguntas e refletir sobre elas. É isso que gera transformação em nossas vidas. Se a presença de Deus está na nossa vida e se na presença de Deus existe plenitude de alegria, existe saúde espiritual, então por que viver desanimado? Por que perder a esperança? Por que a tristeza? Nós somos a habitação dele. Ele habita em nós. Somos a arca dele. Somos a nova aliança com ele. Se Deus fez uma aliança com Moisés, construindo uma arca para habitar dentro daquela arca, veja a conexão bíblica que Paulo vem dizendo que nós somos a nova aliança de Deus. Porque agora nós somos a arca e ele habita em nós. Amém? Que essa palavra possa trazer esperança às nossas vidas. Possa trazer entendimento nas nossas vidas. De que a presença de Deus trará plenitude, trará alegria verdadeira em nossas vidas. Vamos orar? Gostaria de convidá-lo a ficar em pé. Pai, obrigado pela sua presença. Obrigado pela notável presença do Senhor nesta manhã. Sentimos aqui a sua presença. Percebemos aqui a sua presença. Deus, que a Filadélfia seja marcada por inúmeras coisas.
Que sejam inúmeras as marcas da Filadélfia, mas uma coisa te peço além. Não de forma genérica, mas clara e especificamente. Que uma das marcas da Filadélfia seja uma igreja em que a sua presença é notável. Em que a alegria proporcionada pela sua presença seja uma marca da nossa igreja. Faz de nós uma igreja alegre, uma igreja vibrante, uma igreja que nos momentos de sofrimento se apegue ao Senhor. Não haja com descaso com a sua presença, mas que valorize a sua presença, que tenha desejo de estar diante de Ti, porque só em Ti nós encontramos alegria. Que a Filadélfia seja uma igreja em que as famílias vivam a plenitude dessa alegria. Que a Filadélfia seja, Senhor, uma igreja formada por famílias que vivam uma vida espiritual saudável. Nós oramos, Deus, porque cremos em Ti. Obrigado porque o Senhor fala conosco. Obrigado porque o Senhor habita em nós. Obrigado porque nós somos a Sua arca. Obrigado porque sem merecer o Senhor olhou para nós, viu graça em nós, pessoas sem graça alguma. Pessoas sem graça alguma, o Senhor viu graça em nós e falou, não, eu vou morar nele, eu vou habitar nele, porque nos ama, porque quer estar presente em nós. Então faça na nossa vida, como fez na vida de Obed-Edom, que o Senhor transforme toda a nossa realidade, que o Senhor transforme toda a nossa casa. Deus, que a Filadélfia seja uma igreja em que as famílias sejam prósperas, que os negócios sejam prósperos. Deus, onde tocarmos, que a Sua presença esteja conosco e que haja milagres, haja transformação, porque é assim que a Tua palavra nos diz. Oramos porque cremos, porque confiamos em Ti, no nome santo daquele que vive para sempre. Amém. Deus abençoe o seu resto de domingo. Nos vemos à noite com a graça de Jesus.